Entrevista do dia. E seguimos falando sobre o assunto, sobre o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, lá no Vale do Javari, com o sociólogo. Vamos conversar agora com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Boa noite, professor. Obrigada por nos atender. Então, esse caso aqui no estado do Amazonas mostra para o mundo uma situação que já conversamos aqui, nós já tratamos aqui no 18 Horas sobre isso, que é a falta de segurança e impunidade nos crimes aqui na região, né, aqui no estado e aqui no país, na região, principalmente na região amazônica. Boa noite, professor. Boa noite, como vai Caminho, como vai Carlão, ouvintes da rádio. O que a gente tem acompanhado parece aquela crônica anunciada, não é? O que nós estamos agora acompanhando, e a gente está torcendo muito para que o Bruno e o jornalista Felipe possam ser encontrados vivos e com segurança. Tudo indica que, na verdade, você tem uma organizações criminosas que atuam estimuladas pelo governo federal, que estimula invasões de terra indígena, estimula a grilagem e estimula a garimpagem ilegal, combinado com um território historicamente dominado pelo tráfico, associado a uma absoluta ausência do Exército brasileiro. Veja, a Constituição determina que as Forças Armadas, a tarefa constitucional das Forças Armadas é proteger as fronteiras brasileiras. E se você quiser se esconder das Forças Armadas, é você ir para as fronteiras brasileiras. As Forças Armadas, elas estão nas cidades, nas áreas nobres das cidades, tanto em Manaus, como em São Gabriel da Cachoeira, como Tabatinga ou coisa parecida. Mas, como diz o Caboclo, lá nas Brenhas, onde deveria ter postos, eles não estão. Está liberado. E isso você torna esses espaços livres para o crime. Para você ter ideia, em 2019, quando alguns estão dizendo, o presidente da República falou, o presidente da FUNAI falou, mas esses dois foram para uma área perigosa, eles não deveriam ter ido. Muito bem, um funcionário da FUNAI foi assassinado em Tabatinga, na rua principal do município de Tabatinga, no meio do dia, foi baleado por 2 tiros. Isso em setembro de 2019, e até hoje o governo Bolsonaro, o governo federal, nem o governo estadual deram resposta à família desse sujeito. É um funcionário da FUNAI que foi executado em via pública porque ele estava defendendo o território, defendendo os interesses que a FUNAI foi criada para defender, que é defender as terras indígenas e a proteção dos povos indígenas. Ok, professor. Pergunta pra gente, o que eles estão fazendo ali se eles não tinham autorização para estar lá? Eles estão ali fazendo aquilo que o Estado brasileiro não está fazendo, que é proteger o território e denunciar a invasão dos territórios indígenas e a grilagem e a ameaça. Inclusive essa área que eles estavam do lado da terra indígena tem um assentamento do INCRA. Os assentados do INCRA estão sendo expulsos por grileiros e madeireiros, estão expulsando eles de dentro das terras assentadas pelo INCRA para roubar a madeira dali. Então, pelo que se percebe, a situação é realmente séria lá. E sobre essas investigações, ontem foi instalado um comitê de crise que pretende passar todos os dias informações para a imprensa sobre essas investigações. Até que ponto é válido esse comitê? Até que ponto isso resolve? Porque a situação é realmente crítica, né? Olha, veja só, aproximadamente um mês atrás, houve um acidente com paraquedistas que foram pegos no meio de uma ventania e que foram jogados para o outro lado do Rio Negro, inclusive levou à morte de uma moça e tem um desaparecimento de um outro policial. Muito bem, em horas, você tinha mais de 20, 30 agentes do Estado, bombeiro, helicóptero, etc., procurando essas pessoas. Todo mundo acompanhou aqui em Manaus. Passados 5 dias desde o desaparecimento dessas 2 pessoas em Tabatinga, sabe quantos policiais, quantos soldados o Exército Brasileiro mandou? O governo falou que está lá? Tem 7 agentes das forças do Exército Brasileiro, 2 policiais federais e meia dúzia de policiais militares que estão na área. Aquilo que o governo falou em audiência é mentira, eles não mandaram ainda.
Tanto que a juíza Jais Atrache determinou que o Exército, que a Força Brasileira, que o governo brasileiro mande pessoas para lá para tentar localizar o indigenista e o jornalista. O mundo inteiro está dizendo, olha, não dá para demorar, corre para socorrer os caras. E o governo está dizendo, mas o que eles estavam fazendo ali? Ora, eles estavam fazendo aquilo que você, a FUNAI, o governo brasileiro não tem feito. Que é defender as populações que vivem ali, estabelecer relações democráticas, respeitosas entre os grupos sociais que estão ali, grupos sociais organizados, assentados do INCRA, indígenas, quilombolas, agricultores. Isso não está sendo feito. E o governo faz isso de propósito. Ou alguém tem dúvida quanto a isso? Eu estou dizendo, um outro servidor da FUNAI foi morto há um ano e pouco atrás. Nada foi feito, em 2019. Tem outros servidores que foram ameaçados. O Bruno estava de licença porque ele estava sendo ameaçado e perseguido pelo governo. Ele tirou a licença da FUNAI não porque ele queria. Ele estava sendo ameaçado pelos servidores da FUNAI, pelos chefes da FUNAI, dos coronéis que mandam dentro da FUNAI hoje. É disso que se trata. Isso tudo em nome de quê? Em nome da grilagem, em nome da extração ilegal de madeira, em nome da garimpagem. E até agora eu não vi o governo e o Exército em especial combatendo o tráfico de drogas. Então eu posso dizer que há um conluio sobre isso. Alguém está ganhando muito com isso. Os moradores da região dizem que sabem quem são as pessoas que estão ganhando com isso na região. O papel da Polícia Federal é investigar e autuar essas pessoas. Mas agora, com urgência, a gente tem que mandar forças policiais especializadas para localizar essas pessoas que estão desaparecidas. Tomara e torcendo sempre para que elas estejam vivas e que possam voltar para casa, para suas famílias. Sem dúvida alguma, professor. E aí a gente lembra agora de dois casos, dos casos daqueles garimpos ilegais aqui na região que foram descobertos e que a polícia, a Marinha avisou quando ia fazer operação para desmantelar. E também eu lembro agora, em 2020, a situação do Rio Abacaxis, que até hoje não teve esclarecimento, ficou por isso mesmo. São situações de impunidade, não é, professor? Uhum. Exato. O caso do Rio Abacaxis só ganhou alguma visibilidade, porque os mesmos grupos sociais, as mesmas pessoas que hoje estão pedindo socorro para localizar Bruno e Dom, fizeram o mesmo em relação ao Rio Abacaxis, que as pessoas foram mortas para atender interesses, sabe-se lá de quem. Em Tabatinga, um ano atrás, um pouco mais de um ano, houve uma chacina que também não foi apurada. O governo do estado, nesses casos onde não envolve terras indígenas, cabe ao governo do estado investigar. E a gente não tem respostas, a sociedade não tem resposta para isso. O que sinaliza a impunidade. E a impunidade é a terra, é o caldo de cultura que faz com que outros crimes ocorram. Quando você não tem práticas, não tem investigação adequada, correta e justa, que alcance os responsáveis e leve para a barra do tribunal, você diz para o resto dos outros delinquentes que eles podem atuar porque eles não vão ser alcançados pelo Estado. Ok, professor, então resumindo, esse desaparecimento, essa situação como um todo aí nessas regiões aí, esse desaparecimento agora, segundo o senhor falou aí, pode estar relacionado diretamente com as ameaças que ele vem recebendo e uma organização lá, uma situação que está levando esses acontecimentos, não é isso? Exato. Eu estou convencido, pelas informações que a gente tem, combinado, pelo histórico da região, é provável sim que tenha o tráfico envolvido, mas é pouco provável. O que é mais provável é que isso tenha relação com invasão de terra indígena e extração ilegal de recursos das terras indígenas, madeira e minério. Como diz o provérbio nos filmes americanos de policiais, siga o dinheiro. Quer dizer, quem é que ganha com essa situação? O tráfico, ele quer tudo menos a presença da polícia no entorno dele. Também Boca de Fumo em Manaus é o lugar mais seguro que tem na cidade, porque o traficante não quer ninguém fazendo roaça, fazendo enxame perto do tráfico. Eu imagino que os traficantes não querem forças nacionais e internacionais fazendo enxame na região que eles atuam.
Por isso que eu estou entendendo que são os mesmos que mataram o Maxwell Pereira dos Santos, que ameaçaram o Bruno, que ameaçaram o jornalista e que ameaçaram outros tantos funcionários da FUNAI. Tem um monte de funcionários da FUNAI que estão sendo ameaçados dentro da FUNAI e fora da FUNAI. Tudo relacionado. É, né? Tudo relacionado. Agora, professor, não tem a quem recorrer, a quem denunciar, a quem pedir proteção? Parece boba essa pergunta, mas deveria ter, não é? Olha, a primeira instância é você denunciar nas instâncias internas da própria instituição. E quando o Bruno fez isso, ele foi ameaçado. O Bruno tem mais de 10, ele trabalha na FUNAI desde 2009, 2010. Eu convivi com ele, a gente participou de várias reuniões quando eu estive no governo federal, durante os governos passados. É uma pessoa competente, uma pessoa honesta e uma pessoa extremamente engajada na sua tarefa política institucional. Quer dizer, qual é a tarefa da FUNAI? É proteger a terra indígena e a população indígena. Então é isso que ele faz. Então ele anunciou isso e ele não foi ouvido, né? Ele foi, pelo contrário, ameaçado. Por isso que ele pede afastamento da FUNAI. Mas continuou trabalhando com os índios. Esse que é um dado importante. Ele pede afastamento, mas continua trabalhando como consultor, como assessor dos movimentos. As operações de busca ele continuam lá, professor? Olha, eu acabei de falar agora há pouco com um colega que está na região e disse que ele não vê a promessa de aumento de tropa, não tem ocorrido, eles não estão vendo. Okay. Helicóptero não está lá, forças policiais não estão lá, dizem que vão chegar, mas não chegou ainda. Ok, professor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente sobre esse assunto. Imagina, hoje aqui. Espero ter ajudado. Valeu. Obrigada, muitíssimo obrigada, boa noite. Conversamos com o sociólogo Luiz Nascimento, professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas.